Olá a todas psicólogas e psicólogos. O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, em sua missão de orientar, fiscalizar e promover a profissão em benefício da sociedade, realiza a campanha Psicologia em Ação. Nesta campanha, produzimos uma série de conteúdos para destacar o papel da psicóloga e do psicólogo em diversas áreas de atuação. O tema de hoje é a psicologia e os direitos humanos, atendimento ao idoso no contexto da violência. Para falar sobre o tema, falamos com a psicóloga Zilmar Lenita Gervasi. Olá, sou Zilmar Gervasi, psicóloga. Trabalho no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias, CEPRED, no CREAS Brejaru de Palhoça. Comigo estão mais 3 psicólogos: Lucas Schweitzer, coordenador técnico, Carla Azevedo, acolhimento, Sandra Dalmaso, equipe de referência. Qual o papel da assistência social na promoção da garantia dos direitos da pessoa idosa? Assim como para todos os públicos atendidos na política de assistência social, a proteção social de média complexidade trabalha na garantia dos direitos humanos. Públicos específicos como a pessoa idosa têm fragilidades que ampliam a necessidade de cuidados. Intervir com as demais políticas, especialmente a política de saúde, faz parte do trabalho de garantir acesso a cuidados que dizem respeito a uma grande massa da população envelhecida. O principal norte do trabalho se dá a partir do desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Quais as ações necessárias para a prevenção da violência contra a pessoa idosa? No que se refere à assistência social, as ações da proteção social de média complexidade dizem respeito ao trabalho com famílias em situação de violação de direitos em decorrência de violência. No âmbito da política de assistência social, o trabalho de prevenção está muito mais a cargo do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, responsável pelo fortalecimento de vínculos familiares, mediação familiar, atendimento a demandas relacionadas à vulnerabilidade social e prevenção a riscos sociais, de modo que a violação de direitos seja prevenida. Esta tarefa é desenvolvida por meio de acompanhamento familiar no Serviço de Proteção Integral, Atendimento aos Indivíduos e Famílias, o PAIF, com diferentes modalidades na execução, tais como atendimentos particularizados ou grupais no CRAS, visitas domiciliares, concessão de benefícios e acesso a direitos. É importante salientar que todo esse trabalho é feito de forma interdisciplinar e intersetorial. De qualquer forma, as medidas para a prevenção podem ocorrer quando este usuário ainda não envelheceu, construindo relações com vínculos familiares e comunitários melhor fortalecidos e que deem conta dos cuidados demandados em consequência do envelhecimento. A constante discussão na sociedade sobre envelhecer e ações para a garantia de direitos desta população são fundamentais para a prevenção. Descreva o trabalho desenvolvido no acompanhamento psicossocial da pessoa idosa vítima de violência e sua família. O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias, CEPRED, é um serviço para pessoas com deficiência ou idosas com algum grau de dependência e suas famílias que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, comprometendo o desenvolvimento da autonomia. Está no âmbito das ações de proteção social da média complexidade, o CREAS, Centro de Referência Especial de Assistência Social. O trabalho tem como base a promoção de ações para a superação das situações de violação de direitos na perspectiva da garantia de direitos. Esse serviço promove atividades que garantem a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de ações junto à família, como visitas domiciliares e atendimentos psicossociais, e junto à rede intersetorial, de modo a possibilitar o acesso do idoso a seus direitos. Nesse sentido, visa a diminuição da exclusão social, tanto do dependente quanto do cuidador, da sobrecarga decorrente da situação de dependência e prestação de cuidados prolongados, bem como a superação da violação de direitos que fragilizam o indivíduo e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou idosa. Os principais objetivos do serviço são promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e idosa com dependência, seus cuidadores e suas famílias, desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência, promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços da assistência social, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos, acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos.
todo o trabalho é realizado em equipe e em articulação constante com a família, inclusive na definição do plano de acompanhamento familiar, que traz o protagonismo do usuário no direcionamento de todo o processo de trabalho. Como se dá o trabalho interdisciplinar e intersetorial dirigido ao acompanhamento da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade ou violação de direitos? A assistência social parte da premissa do trabalho psicossocial continuado. Logo, entendemos que as disciplinas se complementam na construção desse fazer cotidiano, tais como o psicólogo, o assistente social, o advogado e o pedagogo. O trabalho de uma só política ou a partir do conhecimento de uma única profissão é incipiente para o acompanhamento de qualquer usuário em todos os serviços. Não é exclusivo do CEPRED, tampouco da assistência social, tendo em vista a necessidade de uma compreensão integrada biopsicossocial do ser humano enquanto sujeito de direitos. Assim, a importância do trabalho intersetorial, que articule diferentes políticas, quais sejam saúde, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, entre outros, é algo indiscutível e imprescindível. Entretanto, no fazer profissional, enfrentamos adversidades que corroboram para que a luta desse efetivamente intersetorial seja travada todos os dias. É lugar comum o fato de que todos os setores do serviço público estejam sobrecarregados e com demandas em excesso. Nesse sentido, é pauta fundamental o trabalho que vai além do superficial, ou seja, que possa atender a todas as necessidades das famílias e indivíduos, e também um trabalho que permita vislumbrar a perspectiva política da profissão, na intenção da construção de uma sociedade mais justa, igualitária, com o questionamento constante da desigualdade social e dos processos sociais que produzem violações de direitos. Quais avanços você considera necessários nas políticas públicas para a garantia dos direitos da pessoa idosa? Consideramos que a própria noção de envelhecimento como direito e do lugar do idoso na sociedade precisa ser revisitado. Se a população envelhece, logo os meios de acesso específicos para a população idosa precisam ser discutidos e implementados, seja no âmbito da saúde, da previdência social, como na própria política de assistência social ou em qualquer outra área em que a pessoa idosa precise ter acesso. A garantia de todos os direitos e serviços previstos para a pessoa idosa, incluindo as garantias do Estatuto do Idoso, é uma luta constante dos profissionais do SUAS. Você considera que houve avanços na garantia dos direitos da pessoa idosa após a promulgação do Estatuto do Idoso? Quais? Se não houveram, o que é necessário para avançar? História da promoção dos direitos da pessoa idosa. Quando adentra aos princípios da proteção integral e da prioridade no acesso aos direitos das pessoas com mais de 60 anos, e em especial para aquelas acima de 80 anos, regulando e atentando para as especificidades dessa população. O Estatuto traz um olhar especializado para esse segmento populacional em crescimento, estabelece princípio e demanda ações. No entanto, cabe ressaltar também a necessidade da manutenção e expansão dos conselhos de direitos da pessoa idosa, espaço importante para oportunizar a conscientização da sociedade sobre a valorização do idoso e integrar entidades governamentais e não governamentais que atuam nesta política. Além, é claro, do desenvolvimento das competências próprias dos conselhos de direito no âmbito municipal, estadual e nacional, promovendo discussões específicas e produtivas a respeito desta fase da vida tão séria e por vezes ignorada pela cultura. Para você, quais contribuições da psicologia na promoção da qualidade de vida da pessoa idosa? Inicialmente, há um aspecto ético do trabalho do psicólogo, em especial uma perspectiva de direito à cidadania. Enquanto trabalho do SUAS, um princípio ético fundamental está na chamada defesa intransigente dos direitos socioassistenciais. Ao psicólogo, cabe a necessidade de uma atividade articulada, integrada, democrática e participativa, de forma interdisciplinar e intersetorial. Salientamos a relevância da inserção do psicólogo no espaço público, em pautas coletivas com fenômenos envolvidos em questões sociais, com vistas à busca de autonomia e emancipação. Entendemos que a tarefa no desenvolvimento dos vínculos familiares é a principal contribuição da psicologia neste meio. Quando se convoca o usuário e sua família na perspectiva de promover a superação da situação em que se encontra, parte-se fundamentalmente da noção de acolhimento e empatia, através da vinculação com o profissional que o recebe no CRES. Apesar do exercício não se constituir em psicoterapia, objetiva-se um efeito terapêutico, na medida em que busca a compreensão do sofrimento de sujeitos e suas famílias nas situações de violação de direito
e visa a promoção da mudança, autonomia, superação. A relação estabelecida entre o profissional e o público do CREAS deve ser construída a partir do reconhecimento de uma história de vida, imersa em um contexto social e em uma perspectiva que se opõe a lógicas individualizantes, psicologizantes, patologizantes e ou culpabilizatórias. Nesse sentido, a compreensão de um sujeito que se produz e é produzido em relação ao meio em que vive é fundamental. Conforme discutido no CREPOP, assevera-se a importância de um trabalho a serviço das lutas contra as injustiças, pobreza e violência, não reforçando ações de tutela do Estado e a visão de caridade. Além disso, no trabalho específico com idosos, é fundamental contribuir para que os membros das famílias possam compreender qual o lugar ocupado por aquele idoso e de que forma ele transcendeu do papel de cuidador para o de ser cuidado, ou do papel daquele que cometeu a violação de direitos e agora necessita dos cuidados daquele que violentou. Assim como pela ordem natural da vida, esse cuidador de hoje será alguém que carecerá de cuidados no futuro. Acreditamos que o psicólogo tem um papel fundamental nessa política, em especial a identificar potencialidades individuais e comunitárias, principalmente nos que se refere a alguns de seus objetos de estudo, como a subjetividade e o comportamento.